Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Nosso momento especial, nossa devocional, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Que alegria esse tempo na presença do Senhor. Hoje é quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, última semana do ano cristão, dia 24 de novembro de 2021. Daqui um mês nós estaremos ao pôr do sol do dia 24, celebrando a solenidade do Natal do Senhor. É um tempo muito especial. Então essa semana é a última semana do tempo comum, semana de ação de graças, agradecendo a Deus por esse ano litúrgico que Ele nos deu, o final do calendário cristão. Dia 1º de janeiro não é o início do calendário cristão. O início do calendário cristão é o primeiro domingo do Advento. E essa semana, então, encerra o nosso tempo comum. Que o Senhor te abençoe rique e abundantemente. Que esse dia 24 de novembro seja um tempo de alegria na sua vida. Em nome de Jesus. E que esse 30 dias que nós teremos, um mês de preparação para o Natal, seja um tempo de oração, de silêncio, de vigília, de abstinência. Seja um tempo quaresmal para o Natal. Nossa grande ênfase será a solenidade do nascimento do Senhor. E para isso a gente precisa ter uma preparação muito profunda. Senão o Natal chega de qualquer jeito, chega apressado, tumultuado, apavorado, e ninguém consegue celebrar devidamente a solenidade do Natal do Senhor. O Natal do Senhor não é comida nem bebida, mas é a solenidade no nascimento de Jesus. O Natal não é festa de família. O Natal é a solenidade do nascimento de Jesus. Essa é a ênfase. Então nós vamos agora nos preparar durante 30 dias. Nós escrevemos nosso livrinho Preparando o Natal no Coração, com uma leitura para cada dia do mês de dezembro. E eu desejo muito que você prepare o Natal do Senhor no seu coração. Monte o presépio dentro de você. Arrume sua vida interior. Amém? Em nome de Jesus. Muito bom, queridos. Que alegria. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia 24 de novembro. Muito obrigado porque faltam 30 dias, um mês, para celebrarmos a solenidade do nascimento do nosso Senhor. Muito obrigado por esse tempo tão especial. Por hoje, que estamos, ó Pai, na quarta-feira, dia da Santíssima Trindade, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. E tem sido um tempo de refrigério e de paz. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão lindo na Tua presença. Pai, prepara o nosso coração, fortaleça a nossa vida, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Que esse dia seja totalmente dirigido por Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão ao vivo com a Marisa, Tereza Pereira, Diná, Euzi. Olha que beleza, Marisa. Rodrigo Evanil, Agar, Nancy. Eu estou olhando pelos desenhos lá em cima, hein? Elonede, Martinha. Olha que beleza, hein? Pessoas maravilhosas. Gabriela, Pastor Zé Mauro. Todos vocês são muito especiais. Renata Roque, Dona Nini,
Tiago Rios, tanta gente ao vivo. E você que vai assistir depois, seja bem-vindo também. Você que vai assistir aqui, eu sei que a Francine tem assistido com a gente, né? A Maria Neuza, Valmir, várias pessoas assistem depois. Que Deus abençoe vocês. Nosso irmão Darcy Faustino de Souza, Marisa, olha, Darcy e Dalva, que legal, né? A Dalva é muito lindo, Darcy. Eles cantam maravilhosamente com unção. Não é? Glória a Deus. Ivan Rosa, Suzete, bênção do Senhor, o Evaldo, Fábio Lúcio Brandi, meu amigo lá de Petrópolis. Querida Adriana e Albert, muito bom. Então vamos ler hoje a palavra do Senhor em Lucas 21, 12 a 19. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 21, 12 a 19, o Evangelho do dia. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tome, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa que o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós falamos de Lucas 21, do 5 ao 11, o Evangelho de ontem. Quando Jesus fala sobre o que vai acontecer, guerras, terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais vindos do céu. E o Evangelho de hoje é a continuação desse discurso escatológico que Jesus ministra aos seus discípulos. Tudo começou quando eles viram as pedras do templo e falaram: olha, que lugar maravilhoso é esse. Olha que coisa linda, belas pedras e dádivas. E Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, referindo-se à destruição de Jerusalém no ano 70. E depois ele fala também dos princípios das dores, das coisas que irão acontecer antes da volta do Senhor. Mas ele diz, antes disso tudo acontecer, existe uma promessa para a vida de vocês. Existe uma profecia com relação à vida dos primeiros discípulos do Senhor. Não é? E não apenas dos primeiros discípulos, como de muitos discípulos na história da igreja. A história da igreja, queridos irmãos e irmãs, é a história dos mártires, homens e mulheres que morreram pela fé, não que cometeram suicídio, nem que tentaram matar os outros como homem-bomba, mas que por causa do nome de Jesus foram mortos. Tertuliano, no século III,
na sua apologia aos cristãos, ele diz: nós somos perseguidos, está escrevendo aos governadores romanos, nós somos perseguidos apenas pelo nosso nome, por sermos cristãos. Não existe acusação formal contra a gente, não existe imoralidade, não existe desrespeito às autoridades. Nós pagamos os impostos, nós somos fiéis às autoridades, mas nós somos perseguidos por causa do nome, não é? O Eusébio de Cesareia, ele foi testemunha ocular porque ele era bispo de Cesareia, Cesareia Marítima, né? Ele foi testemunha ocular e ele escreve como os mártires da Palestina morreram, simplesmente por serem cristãos. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus diz assim: antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Antes da volta do Senhor, antes do terremoto, antes da fome, não é? Antes de revoluções, guerras, ou seja, o início do ministério apostólico foi um início de prisões e perseguições. Hoje nós vemos grandes pastores bem-sucedidos, com multidões, com sucessos econômicos, com prosperidade nos seus prédios. Nós temos que olhar para os apóstolos, como eles viveram. Nós vemos o apóstolo Pedro, João, pregando com autoridade, sendo presos, chicoteados. Encontramos o nosso amado Estevão, São Estevão, sendo martirizado a pedradas. Vemos o amado Tiago, apóstolo Tiago, irmão de João, sendo decapitado por Herodes. Vemos nosso amado São Paulo, pregando a palavra, sendo apedrejado, perseguido e no final morrendo decapitado na Via Ápia, lá em Roma. Nós vemos o apóstolo Pedro, que segundo Eusébio, na sua história eclesiástica, foi morto, crucificado e pediu para ficar de cabeça para baixo. Então, amados irmãos e irmãs, esses são os grandes ícones, figuras, modelos, imagens que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo se refere a Epafrodito, ele diz assim: tais homens devem ser imitados. Não é? Então o Evangelho diz: antes de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Até hoje, em vários países, existem cristãos mortos, presos, sendo executados por causa da sua fé. Não é? Existem países que a pessoa não pode se converter ao cristianismo. E os pastores que pregam a conversão são mortos. Nós sabemos que a própria China usa de profunda violência e destruição contra cristãos. Então o mundo inteiro, não é China, o mundo inteiro. Eu estava vendo recentemente no livro de missões mundiais, que ele é atualizado todo ano, mostrando o México, Marisa, como um dos países, 10 países mais perigosos para cristão, o México, por causa das narcomilícias, não é? Então, amados irmãos e irmãs, essa palavra se cumpre. Olha a propaganda que Jesus faz: vocês querem ser meus discípulos? Serão presos e perseguidos. Não é? Que coisa, querido. Diz assim: vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões.
Aí você diz assim, poxa, mas a sinagoga não é um lugar de culto a Deus, de leitura do Salmo, do Beracá, das bênçãos, não é? Tem gente que ama a sinagoga. Eu tive em algumas sinagogas lindas, tanto em Israel como no Rio de Janeiro. Mas naquela época Jesus diz assim, vocês serão entregues às sinagogas, porque por causa da fé cristã pregada por judeus, esses judeus foram levados às sinagogas para explicar sua fé, não é? Para explicar sua fé. E aí a Bíblia diz, vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e governantes por causa do meu nome. Ou seja, quando o discípulo, né, você creu, você é abençoado, e você diz assim, olha, eu tenho uma vocação, eu sou discípulo. Então o discípulo, ele seria perseguido por causa do nome, por causa do meu nome. É exatamente isso que Tertuliano fala. Vocês nos perseguem por causa do nosso nome. Nós não cometemos nenhum crime, mas é por causa do nosso nome. No segundo século, quando alguém ouvia falar o nome cristão, não associava, Marisa, a bandido, a roubo, a adúltero, não é? a mentiroso. Não. Quando alguém ouvia o nome cristão, significa esse é parecido com Cristo. E assim como Jesus foi morto na cruz, nós vamos matar esse homem pelo nome de Jesus que ele prega, não é? E aí, sempre quando eu leio os pais da igreja, principalmente pré-nicênicos, ou seja, antes do século IV, antes do concílio de Nicéia, Marisa, eu fico impressionado como eles dão um testemunho da cristandade da sua época. Fala, nós somos honestos, você não vai encontrar entre a gente pessoas perversas, ruins, não é? Eles davam um testemunho muito forte da sua justiça, das suas práticas, pela graça do Senhor. É muito interessante, irmãos, a gente pensar nisso pelo ponto de vista de Lutero. Lutero, quando ele falava de justiça, ele falava que existe uma justiça espiritual e uma justiça social, ou justiça da sociedade. Ele diz assim, nós, como cristãos, temos condições de termos uma justiça social. Viver integramente, respeitar as leis, cumprir com os deveres do casamento, com os deveres do Estado, não mentimos, não roubamos, não furtamos, não praticamos corrupção. E Lutero diz, não apenas o cristão, a justiça social pode ser praticada por qualquer homem e por qualquer mulher e de qualquer religião. Por isso que você vai ver pessoas de todas as religiões, budistas, islâmicos, cristãos, não é? Espíritas, ateus, com essa justiça social, não é? Cuidando de animais, cuidando de pessoas, né, Marisa? Lutando contra a corrupção. Agora Lutero dizia assim, com relação à justiça espiritual, só pela graça de Deus nós conseguimos ser justos para a salvação. O que acontece é que nós protestantes, nós não lemos Lutero. E aí misturou tudo. A pessoa vive uma vida de pecado, de corrupção, e diz assim, não há nenhum justo sequer. Ele consegue justificar uma vida desgraçada que ele vive. Por isso que muitas vezes os cristãos hoje, o nome cristão passa a ser sinônimo de piada para o mundo, né? O nome cristão passa a ser um nome de piada,
Por quê? Por não conhecer isso, querido. Nós temos condições, também pela graça, de viver uma vida justa na sociedade. Agora, a justiça espiritual, estar justo ao ponto de alcançar a salvação, isso vem pela graça. É a graça que nos declara justos. Nós somos justificados mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Nós somos salvos pela fé. O Romanos 5:1 que diz, justificado, pois, né, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Mano. Então, os cristãos, eles seriam perseguidos por causa do nome. Não é? No nome. É isso aí, gente. É a graça barata, né? Que tanto nos ensinou a grandes escritores da história da igreja, como esqueci o nome dele agora, vou lembrar dele já. Escreveu o livro O Discipulado. Bonhoeffer. É isso aí. Muito bom. Versículo 13. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Isso eu achei lindo, eu até sublinhei aqui, ó, Marisa, sublinhei. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. A perseguição, a luta não é para você sofrer, ficar deprimido, ansioso. Pelo contrário. Olha aí, quero trazer à memória o que me dá esperança. Toda luta tem um propósito, dar testemunho. Começa a enxergar com os olhos da fé as lutas que você tem passado. Essa luta, ela veio na minha vida para que eu possa dar testemunho. Essa situação está acontecendo na minha vida para que eu possa dar testemunho. Eu vou testemunhar. Eu vou dar testemunho. Ou seja, essa luta não vai me paralisar. Amados apóstolos, depois de apanharem, serem presos, chicoteados, eles saem alegres pelo fato de terem sofrido pelo nome do Senhor. E eles deram testemunhos com ousadia. É bonito você ver o testemunho de Pedro e de João. É bonito você ver o testemunho de homens e mulheres. Recentemente estava relendo a história de Catarina de Alexandria, grande egípcia, Catarina de Alexandria, que foi martirizada. Uma das mulheres, a primeira mulher na história da igreja a usar o viés intelectual para evangelizar. E foi terrivelmente martirizada, entregue inclusive pela própria família. Amados irmãos e irmãs, tudo isso vai acontecer para você dar testemunho. Testemunho que você é de Jesus. Testemunho que Deus está com você. Eu até citei recentemente o pastor José de Jesus, grande homem, grande pregador, não é? Que viveu uma situação difícil, desenvolveu uma enfermidade no pulmão, ficou mais de 1 ano e meio internado, não podia sair. Ele criou uma igreja dentro do hospital, gente. Um monte de gente foi salvo, curado, liberto, abençoado, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas. Alguns morreram, foram para o céu, outros tiveram alta, né? Ou seja, ele usou a situação ruim para dar testemunho. E no caso que Jesus está dizendo aqui, é a perseguição. Isso tudo vai acontecer para vocês darem testemunho. Testemunho que com Jesus nós somos mais do que vencedor. Testemunho que essa vida termina. Essa vida termina. Não tem importância que ela termina. O importante é a nossa vida eterna. Não é?
Ora, se eu vivo na esperança da vida eterna, se eu vivo na esperança de estar com Cristo após a minha morte, então eu quero viver bastante aqui na terra testemunhando. Bastante, quero viver 500 anos evangelizando, mas com alegria de que no momento que o meu coração parar de bater, eu vou para o céu. Não é? Não é o suicídio, não é a ideia de morte, não, amado. É a ideia de vida eterna. Com Jesus é só vitória. Jesus diz, ó, isso tudo vai acontecer, essa perseguição, esse sofrimento, para que vocês deem testemunho. Aí Jesus diz assim, olha, isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tome, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Eu achei linda essa palavra. Tome, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão te responder. E aí eu posso até falar, tome a decisão de não se preocupar com nada. No momento certo, Deus vai colocar palavras na sua boca. Você vai ser firme na fé. Você não vai esmorecer. Você vai ter ousadia para falar do amor, para ser diferente, para não se corromper, né? Glória a Deus, igual aquele canto de dizer, né? Baseado, parece em Teresa de Dávila, nada te turbe, né? Nada te turbe, nada faça você parar. Permaneça firme em nome do Senhor Jesus. Olha, tome a decisão de não se preocupar. Porque você está preocupado, hein? Tome a decisão de não se preocupar. Não se preocupe com nada, querido. Com o que irão responder. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer a todos que eu puser em vocês. E é interessante como você lê a história dos mártires, como a gente acabou de estudar o martírio na Palestina, né? Nosso grupo de estudo da UES, estudamos sobre o martírio na Palestina. É interessante que os governadores falavam, os cristãos ministravam com coragem a palavra. Aí os governadores falavam, os cristãos ministravam com ousadia. Como os governadores perdiam o argumento, fazia o quê, mãe? Matava. Isso aconteceu com a própria Catarina de Alexandria e com outros cristãos, né? Eles tinham tanta sabedoria espiritual para falar, para testemunhar, não é? Tanta alegria. Inácio de Antioquia, lá em Roma, sendo devorado por leões. Eles tinham tanta sabedoria para falar que os governadores só tinham uma opção. Qual era, mãe? Matar, não é? E matar com tortura. Então, queridos irmãos e irmãs, é isso que a palavra se cumpriu. Não se preocupa. Fale de Cristo. Fale do amor. Meus 15 anos eu lembro o testemunho de uma senhora analfabeta que foi trabalhar para uma médica como faxineira. E ela cantava, adorava. E a médica começou a falar contra a fé dessa senhora analfabeta. A senhora não sabe nem ler, como a senhora sabe se a Bíblia é verdade? A senhora parou com ousadia e falou, olha, eu não sei ler e não tenho argumentos, mas eu quero orar pela senhora. E aquela médica, talvez com deboche ou respeito, deixou ela orar. E a médica foi impactada pelo poder de Deus naquele ambiente e chegou a se converter. Mas não importa o teu grau de instrução, não importa a origem humilde que você teve ou que você tem, não importa. Você é de Deus, você terá autoridade e sabedoria e ninguém conseguirá contradizer o poder de Deus na tua vida. Os argumentos espirituais
e até mesmo a eloquência que Deus vai te dar. Pessoas vão se converter, porque na hora certa o Espírito vai te dar sabedoria para falar. Amém? É interessante que quando os discípulos serão presos, Jesus diz assim, Maria, assim, não se preocupe. Aí talvez alguém falaria assim, porque vocês serão soltos. Não é isso. É não se preocupe com o que irão falar. Não é? Que coisa linda. Não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até pelos seus próprios pais. Olha que coisa linda e triste. Pelos irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. E isso aconteceu e acontece. Nós estivemos num retiro lá no Egito com a igreja, um trabalho missionário muito bonito. E tivemos testemunho de pessoas que foram mortas pelos pais. Uma menina aceitou Jesus, professou a fé. Ela foi morta e sepultada na entrada da porta, assim, para que todos que entrassem na casa pudessem pisar no sepulcro dela, não é? Jesus já previa isso, amado. Pela fé, pessoas seriam entregues pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes e até mesmo pelos amigos, né? Amigos que por causa da fé se transformam em inimigos. Olha aí, Rodrigo Sardinha Hermes, né? Pai, mãe, irmãos, parentes e amigos entregarão vocês, né? Jesus diz assim: todos odiarão vocês. Eu estava recentemente assistindo um vídeo no Facebook, no YouTube, sobre uma situação, e eu fui ler os comentários, gosto de ler os comentários, e as pessoas atacando assim pastores, mas pastor se envolveu, então há prejuízo, pastor só pensa em lucro, por isso deu errado, pastor isso, pastor aquilo, não é? É interessante, irmãos e irmãs. Esses seriam odiados, como Jesus diz, os discípulos, não porque se envolveu em pecado, falcatrua, mentira, mas seriam odiados por causa do meu nome, diz o Senhor. Amado, não se preocupe. O Apocalipse diz que o mundo, ele vai de mal a pior. E se não fosse assim, a palavra não seria verdadeira. Ah, estou espantado porque agora foi aprovada a lei tal. Ah, estou apavorado porque agora estão fazendo isso. O Apocalipse diz, olha, justo, seja mais justo. Limpo, se limpe mais. Sujo, se suje mais. Santo, se santifique mais. É o mesmo Daniel capítulo 12, fala a mesma coisa, querido. Então a tendência do mundo é indo de mal a pior com relação aos valores de Deus, aos valores do céu e da palavra de Deus. Não é? Podemos fazer alguma coisa? Façamos. Agora a verdade é que nós seremos odiados por causa do nome. Nós carregamos um nome. Esse nome não nos dá prestígio diante dos valores do mundo.
Esse nome causa ódio quando os valores do mundo são confrontados com os valores do céu, com a justiça, com a verdade. Teve um caso que uma pessoa cristã, fiel, um fiel, eu acho legal você chamar os seguidores de Cristo de fiel, um fiel, porque quem não é fiel não é seguidor, né? Ele estava num grupo administrativo e aquela liderança fez de tudo que ele saísse, fosse ao banheiro e entregasse alguma coisa a alguém para eles poderem fazer falcatrua, porque eles sabiam que a presença dessa pessoa na sala iria impedir a falcatrua, né? A mentira, a corrupção, o erro. Amados irmãos e irmãs, tudo que é errado é amaldiçoado. Tudo que é errado é amaldiçoado. E o servo fiel, ele não corrobora com as coisas erradas. Ele corrobora com os valores do céu, com os valores do reino, com os valores da palavra de Deus. Por isso ele é odiado, por causa do nome de Jesus. O diferencial na tua vida é o nome de Jesus. A bondade na tua vida é o nome de Jesus. O perdão que você liberou é o nome de Jesus. Esse é o grande diferencial da nossa vida, querido. Você carrega o nome. Por isso que você é diferente. Essa é a diferença na tua história. Você tem um nome. O nome de Jesus. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas olha que promessa linda. Não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. Lembrando dos mártires, né, do finalzinho do século III, Marisa, foram queimados, cortados, pegava aquele garfo, né, mãe, rasgava o corpo, né, cabelo todo queimado das meninas, mas a palavra do Senhor diz: não se perderá um só fio do cabelo de vocês. Isso significa que você está preservado para a vida eterna. Se você for fiel hoje, na ressurreição dos mortos e na vida eterna, né, você terá tudo preservado. Hoje a pessoa que morre, ela vai com Cristo, morreu em Cristo, ela vai com Cristo, estar com Cristo no céu, esperando a ressurreição dos mortos. O Apocalipse diz que as almas dos que foram mortos ficam debaixo do trono de Deus e clamam a Deus. Né? Então nós permaneceremos vivos no céu. E no dia da ressurreição, nós receberemos um novo corpo, com tudo preservado. Por isso que Jesus diz: mas não se perderá um só fio do cabelo de vocês. Parece uma contradição, né, Marisa? Vocês serão mortos, mas não perderá nenhum fio de cabelo. Então vai perder a vida, mas não um fio de cabelo? Ele está falando da ressurreição, querido. Olha que coisa linda, quando ele diz no final assim: é pela perseverança de vocês que vocês ganharão a sua alma. Você vai ganhar, né, a sua alma, a sua salvação na perseverança. Uma coisa é a salvação pela graça, uma coisa é perseverar nessa salvação. E é isso, amado. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Persevere, continue, permaneça, não é? Enquanto o mundo inteiro vai abraçando valores contrários a Deus, instituições inteiras
vão abraçando valores que não são de Deus, não é? Não tem importância. Você vai perseverar. Eu estive uma vez participando de um jantar numa instituição cristã muito linda, na Emory, não é? Uma instituição cristã seríssima, construída com muita dificuldade e que é uma bênção nos Estados Unidos, em Atlanta. E essa instituição hoje tem abraçado valores que não são de Deus, não são do reino de Deus. Não tem importância, querido. A salvação é individual. Eu vou perseverar e quero ganhar a minha alma. Né? Quando Neemias fala assim, Marisa, quando os amigos lá, o Sambalate, ficou sambando pro lado dele, Tobias, tentando fazer ele parar a obra, eu falo, não, tem uma grande obra. Não posso parar porque eu tenho uma grande obra para ser feita. A grande obra que nós temos para ser feita é a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação, perseverar na nossa salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fui salvo, ô glória, pronto, se morrer está salvo. Mas você ainda vai viver muito tempo. E nesse tempo que você vai viver, você tem que perseverar. E Jesus diz, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Continue, persevere, não negocie sua alegria, sua fé, sua felicidade, sua confiança em Deus. Nós cremos na misericórdia, na fidelidade, pastor Orlando, não é? Nós cremos na misericórdia, na fidelidade. É igual nós lemos ontem, Marisa, em Lamentações 3, bom é guardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Não é? O coração com solitude, guardado, esperando no Senhor. O Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me dar graça. Eu vou perseverar. Não vou deixar a igreja. Não vou deixar a Eucaristia. Não vou deixar. Eu vou viver a missão que eu recebi no meu batismo e não vou deixar a Eucaristia. Olha como os dois sacramentos vivem na nossa caminhada da fé. O batismo me deu uma missão e a Eucaristia me alimenta para essa missão. Olha aí, Marisa, eu vou viver a missão que eu recebi no meu batismo e eu não abandonarei a Eucaristia no altar do Senhor. Eu vou perseverar, vivendo a simplicidade da fé em santidade. Persevere, querido. Continue crendo, continue na fé. Ah, eu não estou mais fazendo aquilo, não estou dirigindo aquilo, não estou ministrando aquilo, não estou naquela liderança. Amado, é perseverar na fé. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Perseverança. Não desista. Não pare. Não abandone a igreja. Não saia do altar. No altar tem um local que a gente ajoelha, chamado genuflexório. Não abandone o genuflexório. Não deixe o altar. Persevere, permaneça, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Adriana, graças a Deus, Alex, graças a Deus, Marisa, Tereza Pereira, graças a Deus, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Quero mandar um beijo para todos os aliançados lá do Ministério de Canaã, em Curitiba.
as irmãs de Canaã e os que estão aliançados, os amigos de Canaã, né, os amigos de Canaã que assistem. Um beijo para todos vocês, amém? Vamos então, em nome de Jesus, Maria Helena, Sueli Vieira de Porto Velho, minha sobrinha linda Elane Hermes, minha irmã Suzy, querida e querido Fausto, Denise Vieira, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós vamos permanecer na fé, permanecer na alegria, permanecer no Evangelho, permanecer, Pai amado, confiando e trabalhando, porque o Senhor é conosco. Nós vamos permanecer em nome de Jesus Cristo. É nessa permanência, Pai, que nós vamos alcançar nossa bênção, nossa vitória. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Maria Lúcia Daniel, Elonede. Amém. Tem aniversariantes hoje, Marisa? Vamos comer hoje pão, pastel de carne, cajuzinho. Estou vendo ali o quadro que a Ana Maria me deu ali. Ana Maria? Pão. Hã? Bolo, né? Pão. Ah, é bolo? Bolo, cajuzinho e pastel de carne. Não é? Vamos então orar nesse momento pelas vidas, né? Orar pelo Jonathan, é o filho da pastora Deise, do João Coimbra, que está com Covid, mãe. Deu positivo. Vamos estar orando para ele se recuperar rápido. Sandra também com Covid. A Gisele teve intoxicação alimentar, estamos orando por ela. Orar também pelo Zé, mãe, esposo da Euzi, né, o Zé Melo. Ele passou mal domingo, né, ontem foi ao médico. Vamos estar o domingo, essa semana, né? Está orando pela sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Pela Madalena, um beijo, Madalena. Pensamos em você sempre, Paulinha, Evanil, a querida a Angélica, Elonede, estamos orando pelo Elonede, pela saúde do Reginaldo, né? Saúde física e financeira, em nome de Jesus. Orando também pela vida, né, dos nossos familiares, né, do nosso querido irmão Davi, né? Martim, orando pelo Felipe, pelo Jorge, agradecendo pela nossa querida Silvia, pela Moisete, Ivete, Luzia, que sempre assiste. Um beijo para vocês, em nome de Jesus. Orando também pela Marina, Regina Helena, não é? Seu Osmar, o Leandro, né, Leandro, que se acidentou, mas se Deus quiser já vai estar trabalhando. Amém? Pela Miriam, né, mãe? Teve, eu acho, problema no pé, né? Infecção no pé. Né, Miriam? Vamos estar orando pela Miriam, em nome de Jesus. Vamos colocar aí sua família, coloque nomes de pessoas. Esse chat é o nosso caderno de oração. Então coloca aí nomes de pessoas. É muito legal, você volta, Marisa, depois de bastante tempo, e você vê os nomes, as orações, tudo colocado ali, né? Senhor, nós colocamos também a Madalena, netinha da Eponina, nas tuas mãos, está enferma. E todos os enfermos, Pai, coloco a Cléio, o Leobino nas tuas mãos. Pessoas tão queridas, a Mirna, Tereza Pereira, a Alice, a Iris, a Lígia, Deus, Alex, Nathalie, Ana Paula, Ione, Walter Galdino, Pai amado, a Sônia, Deus, o irmão Paulo, lá de Vila Isabel. Deus amado, colocamos diante de Ti, ó Deus, Pastor Cláudio, Pastora Vitória, todos os pedidos de oração que recebemos. Pai, que o Senhor venha abençoar a família, abençoar finanças, abençoar, Pai, corações. Venha trazer Tua alegria, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua esperança. Venha, Pai amado, abençoar o Estevão, a Lídia, a Marisa, minha vida. Deus, nós colocamos diante de Ti esse santo dia.
que seja um dia agradável, feliz, e que possamos hoje perseverar, porque é na perseverança que alcançaremos a salvação da nossa alma. Pai, queremos permanecer, perseverar. Quando Jesus disse isso, é o que nós fazemos. Por isso, ó Deus, esteja conosco, nos abençoe, nos ajude, Pai, a viver o Teu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Uma alegria estar com você. Você tem um dia muito especial. Quarta-feira é o meio da semana. É o dia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos fazer aquela famosa antífona do Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? A igreja faz isso desde o segundo século. Né? Antífona do Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com você e com a sua família agora e para sempre. Amém.